e foi 8 meses de provação, 8 meses de prova. Até um dia, uma terça-feira da campanha, né, de participar da terça-feira da vitória, da tarde, terça-feira da bênção, Deus falou do céu e disse: filho, o céu se ouve o sofrimento. Hoje entrarei com providência e tu vai ver que eu sou Deus. Não Deus que diga, mas Deus que fala com a minha palavra, sobre o cumprimento dos meus. Para que o meu sucesso aqui. Bom, acabou. É hoje. Mas foi 8 meses. Então eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Quando Deus não falar, Deus não ficar quieto. Quando Deus falar, você age. Porque às vezes nós agimos por impulso. Nosso ser humano é impossível agir por impulso. Não ouvir muitas vezes Deus falar. Deus ele perdeu a nossa bênção. Muitas vezes Deus não fala comigo. Eu estava prestando atenção nesse versículo, que as preparações são do coração do homem, mas a última palavra é isso. Quantos planos nós fizemos para 2024? Nós passamos o ano aí virado do ano fazendo projeto, planos para que em 2024 seja concretizado, seja feito aquilo que Deus muitas vezes quer que nós façamos. Mas, meus irmãos, quantos planos que não foram frustrados? Aleluia, quantos planos que não foram para água abaixo? Tudo aquilo que muitas vezes o homem tentou fazer, tentou planejar, aleluia, mas ao mesmo tempo eu estou preparado, porque, meus irmãos, porque a última palavra, ela diz: vamos olhar assim no caminho, irmãos. Caminho? Me caiu. Não? Calma lá, testemunho. Me caiu alguma coisa? Não caiu. Só uma saudação. Não tem vergonha, só um pouco. Assim é bom, né? Quer? Não, me caiu no Gabriel. Gabriel não é Isabel. Trabalhar
Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estava lendo uma frase hoje, o pastor mandou para mim, dizendo que ministério, aleluia, não é você pregar bem, ministério não é você deu uma boa palavra, ministério não é você eloquente, o ministério não é você, aleluia, ter uma boa dicção, mas o ministério é você saber, aleluia, que virão pancadas, virão traições, virão dificuldades, virão, aleluia, tempestade na vida da pessoa. Aleluia, o ministério, meus irmãos, é a qual o Senhor nos dá, deu para mim, deu para você. Aleluia, Ele não dá para qualquer um. Deus escolhe, Deus não é as suas escolhas, irmão. Nós erramos, mas Deus não é as suas escolhas. Louvado seja Deus. Por isso que estamos até aqui hoje, até aqui. Deus Ele tem nos abençoado. Aleluia, né? Com certeza, diante da nossa dificuldade, diante do que nós passamos, o Senhor tem, aleluia, cada dia mais nos abençoado, não porque nós merecemos, não, mas a sua infinita misericórdia que nos alcançou. Estamos aqui nessa noite. A mocidade do Bijó, somos fortaleza em Cristo, mas louvando a Deus em todo louvor, aleluia. Eu não vou orar, vou ouvir a palavra do pastor Milton nesta noite. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você. Irmãos, nós não podemos, meus irmãos, ficar se lamentando, se queixando da Bíblia. A Bíblia diz que se queixa o homem dos seus próprios pecados, ou seja, dos seus próprios delitos, né? Nós devemos entender, cada dia mais, irmão, que daqui para frente, meus irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós estarmos no caminho do Senhor, é tempo de nós estamos na presença de Deus, pois dias difíceis virão, tempestades surgirão, mas a Bíblia vai dizer: aquele que permanece até o fim, esse será salvo. Louvado seja Deus. Tenho olhado e observado muitas pessoas se recuando, muitas pessoas voltando para trás, muitas pessoas deixando o seu legado, muitas pessoas olhando os argumentos da vida. Ali você esqueceu de olhar para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali por isso que cada dia mais vivenciamos, aleluia, um povo, meus irmãos. Aleluia, que eu fico percebendo, pastor Milton, aonde esse povo vai chegar, do jeito que está indo. Que Deus, aleluia, eles estão servindo, porque eu não consigo entender, meus irmãos. Como hoje ele fala uma coisa em pé, não consegue sustentar deitado, não. E a Bíblia diz assim, eu lembro que é assim sim? Não. Passou disso? É procedência maligna. Eu fico observando, meus irmãos, porque a Bíblia diz que o sábio, ele é pego pelas suas próprias palavras. Quanto mais sábio é, mais ele é. Esse é o próprio conselho do pensamento, com sua própria boca, aleluia, ele acaba errando, ele acaba sendo pego pelas suas próprias palavras. Por isso Jesus disse que a sua palavra é ouvir do que? Falar. O homem que fala muito, ele erra bastante. Mas aquele homem sabe que fala muito, que observa, aleluia, ele consegue chegar no seu êxito, no seu caminho, no seu objetivo final. Tanto é que cada dia, louvado seja Deus, que se passa, cada momento se passa, nós observamos que mais distante está o povo de Deus. Pois a Bíblia diz que prometer cuidar, o amor de muitos se dará. Eu não sei se já disse aqui no ensinamento sobre o que é pecado e o que é pecado e iniquidade. Muito diferente do outro. Aleluia. Pecado é uma coisa, pecado e iniquidade é outra. Então nós percebemos que Jesus não de pecar, mas fomentar em iniquidade o amor de muitos se dará. Jesus disse que o crente com a mente cauterizada, ele faz coisas piores do que ele fez. Ou seja, piores coisas, não tem como parar de escrever o que um homem, aleluia, sem Deus, aleluia, ele pode fazer, ele escandalizando a obra do Senhor. Vamos ouvir a mocidade? Está preparada aí? Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estou dizendo para os irmãos aqui nessa noite, mas lembrando, aleluia, que tem irmãos que está pior que nós, exato momento, pessoas que estão no hospital, sendo enganadas pela medicina, exato momento, pessoas que estão ali recebendo um diagnóstico, aleluia, de uma doença terminal. Estamos aqui nesse momento, mas tem pessoas que estão nesse momento, aleluia, desesperadas pelo filho que não apareceu, pelo filho que se
se a polícia matou, pelo pai que saiu de casa e não voltou. Existem pessoas que olham para a nossa situação, então nós só louvamos a Deus e glorificamos o Senhor. Eu vou à igreja.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma glória a Deus. Aleluia, Deus. Conhecerei, Jesus. A noite chegou e eu estou a clamar. O medo chegou e eu estou a chorar. Mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar e pela manhã a alegria virá. Mas Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os teus inimigos estão a zombar de mim. Olhando para o céu, de onde virá o socorro. Então ouça tuas vozes, a minha eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passa a noite contigo pra te parar. E pela manhã minha promessa e tua vida se cumprirá. Eu sou dessa dia, dessa noite, da madrugada. Eu sou dela, sou contigo, nunca te deixarei. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passa a noite contigo, pra te parar. E pela manhã minha promessa e tua vida. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passa a noite contigo, pra te parar. E pela manhã minha promessa e tua vida se cumprirá. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está conosco, meus irmãos. Aleluia. Não importa a circunstância, o Senhor está, aleluia, na nossa vida, na sua vida, nessa noite. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. O Senhor vai começar a falar no nosso coração. Aleluia. Sim, que falar no nosso coração nessa noite. E se a gente entendesse cada dia mais, meus irmãos, a oportunidade de nós temos de servir esse Deus tão maravilhoso, tão bom conosco que esse Deus é. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, uma vez mais diante da tua presença, Pai, nesta noite, Pai, Pai amado, aqui nesse lugar, Deus, diante desse altar, diante dessa tribuna, Pai, meu Deus, o teu filho colocado na bênção para falar conosco, meu Deus, nesta noite, o Senhor nos preparou, aonde nós possamos ouvir, ó Pai, a tua palavra, meu Pai, neste lugar, para nos levantar na tua bênção, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Que puder, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 23. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 23.
o pastor Jurandir Kiel falou: pastor, o senhor traz a mensagem hoje? Amém? Eu confesso para os irmãos que eu fui para um lado, fui para o outro, cacei de um lado, cacei do outro, mas quando eu decidi adorar juntamente com os jovens, Deus falou bem assim no meu coração: pastor Jurandir, por causa de 50, por causa de 50. Aí eu entendi o mistério da palavra. E Deus me levou até Abraão, a qual ele intercede pelo teu povo. 23 diz assim: chegando-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los também? E não poupará o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo como o ímpio, porque o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50 justos, 5 destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, e disse: porventura achares ali 40? E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não seria o Senhor se eu ainda falasse, porventura se achar ali 30? Disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achar ali 20? E disse: não o destruirei por amor de 20. Disse mais: ora, não seria o Senhor que ainda só, mas esta vez falo, se porventura se achar ali 10? E disse: não a destruirei por amor dos 10. E se foi o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela é bem clara acerca do que estava acontecendo ali naquele tempo. E o tempo de Sodoma e Gomorra é como se o tempo de hoje, e ligando o tempo dos sacerdotes daquela época, passando ali Abraão, também é como se fosse o tempo de hoje. Nós vivemos um tempo difícil na nossa vida. Nós vivemos uma situação imensa na nossa vida, a qual nós tentamos nadar, nadamos e nadamos e nadamos, mas parece que esta piscina, pastor Jurandir, ela acaba nos tragando para baixo, que quando nós percebemos, parece que estamos prestes a nos afogar nessas águas. Mas o que me chama a atenção é que quando lembramos de água, também lembramos dos discípulos de Jesus, a qual diz ali no livro de Marcos, a qual Jesus obrigou os seus discípulos. Jesus não disse, mas Jesus obrigou os seus discípulos a subirem naquele barco, a qual levaria eles até o outro lado da província, para que Jesus pudesse, ali louvado seja o nome do Senhor, fazer o que lhe era merecido fazer naquela região. Mas no meio do caminho, no meio da trajetória da vida cristã, vem nos acontecendo situações que nos arremete a nos sairmos um pouco daquela direção de Deus. E essa direção, louvado seja o nome do Senhor, nos leva para lugares que talvez não queremos ir, ou lugares que não queremos andar. E talvez
você se pergunta, mas pastor, não estou entendendo o que o Senhor quer dizer. A palavra do Senhor, ela é objetiva na vida do cristão. Sem ela, não temos a direção de nada. Nós somos como um navio, como um barco que não tem um naus, que não tem uma direção e não tem um rumo certo. Mas aqueles que estão ligados dentro da palavra de Deus, eles têm a total convicção que qualquer rumo, qualquer direção que ele tomar, o Espírito Santo estaria lhe proporcionando esta direção e esse rumo certo. Mas nós, diante do século que nós vivemos, nós encontramos muitas situações, presenciamos muitas situações a qual não tem nada a ver com o caminho de Deus, a qual não tem nada a ver com o Evangelho. Nós observamos pessoas que têm sido humilhadas, pessoas que têm sido envergonhadas, pessoas que ali se propõem ali um bate-boca acerca da palavra, pastores, nós somos pastores gays, ou até mesmo pastores que têm teologia, alguns que são mestrados na palavra do Senhor, discutindo e ali investindo palavras por palavras. E eu me lembro que quando o apóstolo ele escreve a seguinte carta dizendo: nós não devemos nos meter em situações, em questões alheias que não lhe diz respeito à natureza da fé cristã. Ou seja, a situação que acomete o homem, a divergência de palavras, só tem sido para desviar pessoas de dentro da igreja, só tem servido para afastar o homem e a mulher da sua direção espiritual. Mas o apóstolo Paulo, ele nos adverte acerca dessas coisas, que tudo isso é o princípio do fim, e nós estamos caminhando para o princípio, o início das dores, a dor que nós presenciamos acerca da dor de cabeça, a dor do estômago ou a dor espiritual, não se compara com o princípio das dores da terra. Mas a palavra do Senhor tem dito que aquele que está sobre a terra, aquele que observa a palavra do Senhor, aquele que medita na tua lei dia e noite, ele também, louvado seja o nome do Senhor, ele é propício a passar por tais situações, algumas para que possa ele ter uma atividade espiritual mais elevada, ou seja, para que ele possa passar por uma outro tipo de dificuldade acerca da tua vida. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ali Abraão ele se encontrava diante do próprio Deus, e a qual ele fez as seguintes perguntas, a qual foi anunciada, não lemos aqui. Mas o Senhor ele encerrou a conversa com Abraão quando chegou em 10 situações daqui. E isso me chamou a atenção, porque ali na casa de Ló, na casa do irmão de Abraão, havia, se não me engano, 2 filhas, Ló e tua esposa. E eu não lembro se tinha um filho ou se tinha mais uma filha, eu não lembro, não vou arriscar dizer que tinha. Entre 4 e 5 pessoas. Quando Deus tem um propósito na vida da humanidade, na vida da igreja, nós devemos entender e compreender todo o processo que nós passamos, todas as situações que nós passamos. A palavra vai dizer em Daniel que alguns vão ser provados, outros vão ser tentados, mas isso para garantir a ele um fortalecimento espiritual, porque a palavra vai dizer em seguida que os sábios destruirão muitos, mas eles cairão pela fome, ou pela peste, pela espada, pela nudez, ou pelo perigo. E a palavra vai dizer que Jesus disse que nós somos tentados todos os momentos, todos os dias nós somos tentados a abandonar a palavra, nós somos tentados a abandonar o nosso ministério, nós somos tentados a abandonar até mesmo aquele
força nós seremos ajudados. E que força é essa, pregador? A força do Espírito Santo. Talvez se nós olharmos para o homem, nós poderemos cair. Talvez se nós olhássemos para a vida daquele que não está na direção do homem, nós seremos propícios a cair. Se nós olharmos para a vida daquele irmão, daquela irmã que não está firmado no Senhor, nós poderemos cair. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e a nossa oração é direcionada ao Deus Todo-Poderoso, você pode ter certeza, irmão, que a tua voz está sendo ouvida no alto céu. E não há barreira, não há divergência, não há potestade, não há principado que pode nos separar da oração. E quando nós oramos, o silêncio é imenso no céu, e Deus entende. Se nós não conseguimos falar com palavras, mas as nossas lágrimas, o nosso coração direciona ao Deus Todo-Poderoso, e Ele ouve. E como Abraão também não foi diferente disso. Quando Deus direcionou a palavra a Abraão, dizendo: Abraão, eu não estou contente com a humanidade. Abraão, eu não estou contente com esse povo. Mas a palavra vai dizer que Deus disse: olha, eu pretendo exterminar a terra toda maldade, toda maledicência que tem acabado de consumir o meu povo. Aí a palavra não vai dizer, mas eu vou imaginar o que passava no coração de Abraão. Deus fez tudo. Deus arquitetou o maior projeto da humanidade, que não é somente estender as estrelas, não, que não é somente desenhar o céu com nuvens, não, que não é somente formar os teus anjos, o teu exército angelical, não é também formar somente a humanidade, mas não, Deus não estava contente, porque quando Deus terminou de arquitetar tudo isso que vemos, tudo que presenciamos, chamado de natureza, ali louvado seja o Senhor, algo chamou atenção diante de alguém, diante de um ser que estava do lado de Deus, que servia a Deus e que presenciava o que Deus fazia em todo o tempo. E esse ser chamado opositor, ele ainda não ficou contente. Ele disse assim no seu íntimo e disse para todos que estavam ali: olha, eu estenderei o meu trono acima das estrelas e eu serei como o Altíssimo, meu Deus. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres de Deus levanta a tua cabeça dizendo: olha, eu consigo mais que ele, eu faço mais que ele, eu faço melhor que ele. A altivez já tomou conta do coração, e ali o Espírito Santo ele começa a se afastar daquela pessoa, porque o Espírito Santo ele presenciou a situação que acontecera nos céus, o primeiro, segundo, o terceiro céus, acima das estrelas, o que aconteceu quando Deus ele deu poder para o seu exército, louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus se achou que ele seria capaz de fazer aquilo que Deus faria. E hoje nós presenciamos a mesma coisa. Quer conhecer o homem, quer conhecer a mulher, dê poder para eles, dê poder para ela. Quer conhecer quem está do seu lado verdadeiramente, dê autoridade, dê legalidade para eles sobre a tua vida, e você verás. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando Deus teve essa conversa com Abraão, Deus já sabia o que Abraão ia pedir. Mas olha, a palavra não vai dizer, mas eu tenho por mim, que pastor Jurandir
diante de toda aquela atrocidade que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, eu entendo e vou compreender da seguinte maneira: para que, louvado seja o nome do Senhor, os justos que viviam sobre a face da terra não se contaminassem com aquilo que estava acontecendo, Deus livre veio não basta naquela situação. E Deus, eu tenho por mim, irmãos, não está escrito na palavra, mas eu tenho por mim, que Deus recolheu Sodoma e Gomorra para ele, pastor. E o porquê disso? Alguns vão dizer que Deus recolheu e colocou eles no inferno. Não, porque o livro de Apocalipse vai nos dar a entender que a alma daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. O que é isso, pregador? A palavra de Deus foi anunciada em Sodoma e Gomorra, mas eles não observaram, pastor Dani, e foram mortos. Por quê? Porque eles não atentavam à palavra de Deus. Mas o livro de Apocalipse vai dizer que debaixo do altar de Deus, ali no cantinho reservado por Deus, está ali a alma daqueles que foram mortos pela palavra de Deus. E a palavra vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio e nem do justo, mas Deus, ele não concorda com a impiedade. Muitos vão dizer que todo aquele que morrer, todo aquele que se esvair da terra, mesmo que sem salvação, ele vai para o inferno. Mas a palavra vai dizer que o inferno foi preparado para o falso profeta e para aqueles que não guardaram a essência, ou seja, os anjos que conheceram e provaram e entenderam a glória de Deus. Aqueles também que se foram tentados a fazer semelhante a Deus, o inferno são preparados para esses. Mas o que me chama a atenção é que Abraão queria justificar não somente uma casa, mas também aqueles que estavam se perdendo ali. E eu imagino o coração de Abraão, o porquê que ele, com essas perguntas, fez para Deus. Irmão, aquele que está ligado na videira, aquele que está ligado com a sua diante da palavra de Deus, por mais que o teu irmão esteja errado, esteja pecando, ele não tem prazer na tua morte, ele não tem prazer na tua queda, não, muito longe disso, mas antes ele tem o prazer de ajudar e alertar a todo homem, a toda mulher que está cometendo essa prática, para que a alma dele, para que a vida dele seja salva, assim como Abraão conseguiu resgatar a tua família de Sodoma e Gomorra. Se coloca aqui bem em nome de Jesus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está nesse lugar hoje. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. É igual aquela mulher que estava em livro de João capítulo 8, estava sendo acusada por tais práticas, situações que estavam acontecendo. Mas quando Jesus direcionou a palavra para ela, Jesus não queria saber dos seus atos e da sua situação que estava acontecendo, mas Jesus queria dar a salvação, não só